Pessoal, estou aqui hoje para atualizar vocês em relação a algumas novidades sobre o congelamento de contas no Telegram, ok? Então, o intuito desse vídeo de hoje é ajudar você a minimizar esse problema que veio se alastrando nos últimos dias, tá? Então, eu estou com uma conta aqui do Telegram, que é uma das minhas contas, eu já deixei ela aqui pronta para vocês verem. Para vocês verem aqui o status, ok? Quando o status de congelamento aparece aí para vocês, em alguma conta do Telegram de vocês, geralmente aparece dessa forma, ok? Sua conta foi bloqueada por violar os termos de serviço do Telegram, baseado em denúncias confirmadas por moderadores. Tá? Essa geralmente é a mensagem que aparece aí para vocês. E só que qual é a grande questão disso aqui? Alguns clientes nossos, né, que compram as nossas contas, eles vieram relatando o seguinte problema. Eles vêm lá no nosso bot do Telegram, que é onde a gente vende nossas contas já aquecidas. Eles relataram o seguinte problema, tá? Que é igual o cliente aqui relatou. Deixa eu só ver aqui, ó. Igual o cliente aqui relatou. O cliente relatou aqui que quando ele pegava as contas, assim que ele colocava a API, tá? Que é a API ID e a API REST, na hora que você vem aqui adicionar a conta, ó, tem essa opção aqui para você usar a API personalizada. Assim que ele importava a conta no robô, que ele vinha trocar essa API, quando ele fazia essa troca, qualquer ação que ele fazia na conta, na seção de Telegram, já dava bloqueio aqui na seção, ok? Já dava esse tipo de bloqueio. Então, quais eram as ações? Depois que ele colocava a API, se ele vinha verificar a conta aqui no Spambot, se ele vinha colocar para extrair e adicionar membros, qualquer ação ao fazer a troca de API dava esse tipo de bloqueio, certo? Então, já é uma coisa que eu não estou recomendando mais você fazer, certo? Eu sei que antes todo mundo recomendava que você, ao adicionar contas, você viesse e adicionasse uma API personalizada, que era a API ID e a API REST. Para que se fazia isso antes? Para que suas contas ficassem em dispositivos diferentes, tá? Quando você muda essa API aqui, que você coloca uma personalizada, o Telegram interpreta como se aquela conta de Telegram tivesse um dispositivo diferente, certo? Se você não coloca uma API na conta, se você só importa sua seção no Telegram e não define essa API, o Telegram vai ver aquela conta conectada num dispositivo que tem a API global, que é o do robô de leads. Então, todas as suas contas vão usar a API do robô de leads, ok? E aí, esse cliente chegou falando para a gente, né, que o que estava acontecendo? Ele colocava a API e aí qualquer ação que ele fazia na conta, ou dava esse erro aqui, ó, conta com restrição permanente, certo? Que apareceu também para outro cliente, ó. Apareceu recentemente para esse nosso cliente aqui, que é o cliente Enzo. Ele também fazia, toda vida que ele colocava as contas no robô dele, ele colocava a API personalizada, certo? Ele definia as APIs e saía colocando nas contas. Só que agora está com esse problema, certo? Então, colocou, vai utilizar a conta, já dá restrição permanente, tá? Então, não coloquem mais a API, eu vou estar explicando já já por quê, certo? Então, colocar a API nas contas no robô de leads está causando esse problema, ok? Então, a solução para minimizar é não colocar, ok? O primeiro ponto. O segundo ponto é quando você compra suas contas de Telegram, tá? Quando você está comprando suas contas de Telegram, a maioria das pessoas, na hora que importa as contas de Telegram, eles começam a verificar aquelas contas aqui no Spambot. E geralmente vocês fazem uma verificação massiva, vocês pegam lá 50 contas, colocam para verificar todas de uma vez. E o ideal é que vocês não façam isso, ok? Verifique poucas contas de uma vez. Então você verifica de 3 em 3, 4 em 4, dá um tempo, verifica de novo 5 em 5. Mas o recomendado mesmo é você não fazer nada na hora que você importar a sua seção do Telegram. Então você comprou as seções de Telegram, você vai importar lá no seu robô. Quando terminar de importar,
vocês vão deixar elas aí 24 horas dentro do robô de vocês paradas, para que o Telegram reconheça que aquela conta de Telegram foi conectada em um novo dispositivo, que é o dispositivo do seu computador, tá? Para que você, nessas primeiras 24 horas, não faça nenhuma ação automatizada naquela conta, automatizada por software. Quais são as ações, JV, que o Telegram reconhece como que a conta está sendo utilizada por um software e não por um humano? É você verificar a conta aqui no Spambot, é você fazer extração e adição de membros, tá? Então, nas 24 horas, nas primeiras 24 horas que você comprar as contas de Telegram, não faça verificação no Spambot, ok? Você verifica no segundo dia. Agora, se você comprar, por exemplo, com a gente, que eu já aqueço as contas para os clientes, então não há necessidade do cliente que compra a conta aquecida, dele vir, depois dessas 24 horas que eu estou recomendando, ele vir e clicar aqui em verificar a conta, certo? Porque não faz sentido. Depois das primeiras 24 horas, se você já está comprando uma conta que você sabe que está aquecida, você vai colocar aquela conta direto para extrair e adicionar membros. E ela tem que conseguir extrair e adicionar membros. Se ela não conseguir extrair e adicionar nenhuma quantidade, aí você já vai entender que aquela conta tem algum tipo de restrição. Aí sim, se aquela conta estiver dando algum tipo de erro durante a tarefa de extrair e adicionar membros, aí você vai vir verificar ela aqui no Spambot. Entendeu? Um outro erro também muito grave que tem acontecido, e aí eu também presenciei isso aqui no robô, é com a função de aquecimentos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O cliente chegou aqui, ó, e falou aqui pra gente, ó. Falou com a gente aqui, né? Perguntou quando é que tinha novas contas e ele disse aqui, ó. Minhas contas estão tomando restrição no aquecimento do robô de leads. E outra antiga que eu já tinha aquecido tomou restrição também ao adicionar membros. O que pode ser? Certo? E aí, dois cenários, tá, pessoal? Eu testei esse cenário e outros clientes testaram, né? Porque eu não vou ficar trazendo conversa por conversa. E aí eu detectei sim que a função aqui de aquecer conta no robô de leads estava causando problema, certo? Mas em um cenário muito específico, que era o de quando uma conta era nova, certo? Quando você conectou a sua sessão, a sua conta de Telegram nova, e ela tinha menos de 7 dias conectadas aqui no robô de leads, quando você tentava usar a função de aquecimento, a conta ela era bloqueada ou congelada automaticamente. E isso está explicado porque o aquecimento aqui do robô de leads é uma função que faz o aquecimento de forma muito rápida e 100% automatizada, né? Ele entra em um grupo, comenta no grupo, entra em um canal e manda mensagem para duas pessoas. E faz isso muito rápido, certo? Então o Telegram começou a bloquear isso aqui também. Então eu, quando faço o aquecimento nas nossas contas para vender para vocês, eu faço individual e de forma separada. Então, por exemplo, a conta vai ser vendida quando ela tem 7 dias de vida. Então, no dia 3, eu envio mensagem para um contato. No dia 4, eu entro no grupo e faço comentário. No dia 5, eu entro num canal. Certo? Então, eu desmembrei tudo isso para vocês, para o pessoal que compra as nossas contas aquecidas. Certo? Então, JVI, por que está assim agora? Quando você pega uma conta nova, que você coloca no seu robô, você não pode fazer nada nas primeiras 24 horas ou você não deve fazer esse aquecimento aqui nessa função. Vou trazer para vocês aqui, né? Essas informações que eu passei, elas são relacionadas já à experiência da gente, certo? Ao que a gente vem vendo, os problemas que os clientes estão tendo e os problemas que a gente está tendo, certo? Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês que o cliente que teve esse problema que estava tendo esses problemas que eu citei aqui no vídeo, ele conseguiu resolver o problema, ó, e conseguiu voltar a adicionar muito, certo?
No caso dele, a única coisa que ele está fazendo é comprando as nossas contas, importando, aí na hora que ele vai importar, ou ele usa VPN, né, que é para mudar lá o IP dele, mas ele usa VPN brasileiro, ou ele usa proxy, certo? Se você não usar nem VPN nem proxy, você não vai usar nada, você vai pegar, importar a conta e vai usar, certo? Então veja que ele conseguiu resolver o problema aqui, ó. Inclusive ele até disse aqui embaixo que já tinha muitos dias que ele não adicionava 45 por conta, né? Porque vinha bloqueando tudo e agora não está mais bloqueando, então ele conseguiu resolver. Mas qual é o problema disso aqui, né? Eu peguei o ChatGPT aqui, vim exemplificar aqui para vocês e é uma coisa que vocês podem fazer também, tá? Passar essa situação que vocês estão passando para o ChatGPT, ok? E o que eu queria trazer para vocês é o nome do problema, certo? Ó, que esse problema que vem acontecendo no Telegram, o nome que é dado para ele chama-se Account Takeover comportamental, ok? Que seria o quê? Quando você compra uma nova seção de Telegram e você importa lá no seu robô e você muda a API ID e a API REST da sua conta, a conta muda de entidade, certo? É como se ela fosse conectada em um novo dispositivo. E a partir do momento que você muda esse dispositivo, o Telegram ele vai monitorar aquela conta, certo? Ela vai ficar como se fosse numa lista ali de dispositivo suspeito, tá? E aí depois, se você realizar uma ação automatizada, como uma ação de enviar mensagens, checar o spam bot, ou aquecer a conta, ou até fazer extração e adição de membros imediata, o Telegram está fazendo de forma automática uma ação preventiva nas contas de Telegram, certo? Que aí no caso é o congelamento de contas ou bloqueio por restrição permanente, certo? É uma ação que ela vem sendo, em grande maioria das vezes, de caráter preventivo. É como se o Telegram identificasse que você foi hackeado, que um dispositivo novo invadiu sua conta e está usando a conta para fins ilegais. Então o Telegram vai lá, congela, bloqueia sua conta para proteger vocês, certo? É o que vem acontecendo, tá? Então, por isso que muita gente está comprando sessões, na hora que vai colocar a API e vai usar as contas estão congelando ou estão tendo problema, certo? Ou algumas pessoas estão comprando contas, importando contas, estão querendo já na hora que importa verificar massivamente aqui e estão tendo problema, certo? Não é recomendado que você faça isso. Importe sua sessão, deixe ela aí pelo menos 24 horas e depois tente usar. Se for as nossas sessões que você estiver comprando, você vai usar direto para extrair e adicionar membros, ok? E aí lembrando sempre de seguir a recomendação, que não é para colocar 50 membros por conta, é para colocar menos do que isso, porque quando você bota 50, a conta entra em flood, ok? E aí uma outra coisa importante que vocês podem estar fazendo também, é aqui na função de aquecimentos, ó, tem uma função aqui de aquecer grupo, certo? Que aí você vai usar um grupo seu para aquecer suas contas de Telegram, aquecer num formato de comportamento humano, ok? Como é que você vai fazer? Você precisa ter um grupo do Telegram, e aí nas suas contas você vai selecionar seu grupo aqui, ó, seleciona o grupo para aquecimento, e você vai selecionar alguma conta sua que seja a administradora do grupo, certo? Eu selecionei aqui. Aqui embaixo vão aparecer contas para você selecionar que estão dentro do seu robô para você reagir a uma postagem lá no grupo. A postagem você vai configurar, certo? Ó, eu já configurei um aqui. Para você configurar a sua mensagem, você tem que clicar aqui em modelos de mensagem. E aí você vai clicar aqui, ó, em reagir mensagens, tá? Você vai colocar aqui, ó, 1 e 1, 1 para 1. E aqui você vai colocar 100%, certo? Percentual de contas que irão reagir. Aí você vai selecionar suas contas aqui e vai clicar em salvar. Aí depois você clica no botão iniciar, quando ele criar aqui a tarefa. Isso é para quê? Todo dia você vai vir, né? Todo dia, depois que você usar a conta pela primeira vez, você vai vir em algum momento do seu dia e vai clicar em Start nessa tarefa para ele fazer esse aquecimento, para ele usar suas contas que estão aqui no robô do Leads para criar reações aqui numa postagem específica do grupo do Telegram de vocês. Ó. Por exemplo, tá aqui, ó, essa
mensagem, ó, que eu criei é aquela mensagem que eu mostrei lá no robô, ó, e as contas vêm e reagem aqui. Essas reações elas são de caráter leve, então geralmente o Telegram não bloqueia, não faz nada, não congela, né? Porque reagir a uma postagem é uma coisa que as pessoas fazem com muita naturalidade, é um comportamento muito humano, então isso é bem visto pelo Telegram, ok? Eu espero que esse vídeo ajude a vocês, essas recomendações ajudem a vocês. Eu sei que é um vídeo muito técnico, né? Mas vocês fazendo isso, vocês tendem a minimizar os problemas de congelamento e restrição que vocês estão tendo atualmente, ok?